Olá, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez transbordando em nossos corações. Como é bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje chegamos ao nosso 16º dia na formação do caráter de Cristo em nós. Estamos meditando durante 40 dias, 40 meditações sobre a formação do caráter de Cristo em nós. E a nossa oração, nosso desejo é que hoje nós sejamos direcionados em nossas escolhas pela palavra de Deus. Vamos orar e vamos pedir isso ao Senhor. Pai, nesse momento nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor conduza o nosso encontro com a Tua palavra neste momento, que sejamos moldados, transformados pelo Teu Espírito. Que o Senhor possa direcionar a nossa vida a cada dia mais para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Teu caráter seja formado no nosso coração. E nessa meditação na Tua palavra possamos ser direcionados pelo Senhor para cada dia fazermos as escolhas conforme a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos sobre o texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 até o versículo 15, quando nós fomos chamados a pensar sobre a sujeição, a submissão. Nós tínhamos que e refletimos sobre a necessidade que temos de ter essa característica do caráter de Cristo na nossa vida. Hoje eu quero falar do versículo 16 e 17 de 1 Pedro capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Segundo o apóstolo Pedro, todos nós temos o direito de fazer escolhas. Escolher o que é certo ou escolher fazer o que é errado. Por isso, Pedro nos pede cuidado nessa liberdade, para não escolhermos o errado. A grande verdade é que alguém que não nasceu de novo, ela não tem como não pecar. Ela é escrava do pecado. Então, a grande verdade é que uma pessoa que não nasceu de novo, ela sempre vai pecar. Ela não consegue não pecar. Mas a palavra de Deus nos mostra que uma vez que nós somos salvos em Cristo Jesus, nós somos livres da escravidão do pecado. Nós não somos mais dominados pelo pecado. E aí nós temos agora o poder de escolher agir corretamente conforme a palavra de Deus ou seguir caminhos que muitas vezes nos conduzirão ao erro. É uma grande responsabilidade. A própria palavra do Senhor diz em João capítulo 8, versículo 31 e 32, dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, é quando nós permanecemos, cremos em Jesus, permanecemos na palavra de Jesus, que nós somos verdadeiramente libertos. E aí não somos mais escravos do pecado. Nós temos então a libertação. Nós temos o Espírito Santo que nos puxa, nos inclina para as coisas do Espírito, para as coisas espirituais, nos puxa para a vontade de Deus, mas temos a responsabilidade de decidir viver a vontade de Deus. Devemos então viver como servos de Deus. Mas como vive o servo de Deus? Assim como Jesus, o nosso modelo, viveu. Quer dizer, Cristo é o padrão, Cristo é o parâmetro para a nossa vida. Pedro vai dizer, como livres que sois, nós não somos mais escravos do pecado.
não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Devemos então entender que ter o caráter de Cristo formado em nós significa viver como Cristo viveu. E isso é uma escolha que devemos ter diariamente. É impressionante, por exemplo, quando nós olhamos Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo vai falar do versículo 7 até o versículo 25, mais precisamente, sobre como é uma vida antes do novo nascimento, antes da presença do Espírito Santo de Deus, uma vida dominada por si mesmo e pelo pecado. Ele fala, por exemplo, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não me dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, eu verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Porque, conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão pelo pecado, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse texto deixa muito claro como é a vida de alguém que ainda não nasceu de novo, que não tem o Espírito Santo de Deus. É uma vida completamente dominada pelo pecado. E eu fiz questão, aqui nesse texto existem vários pronomes que estão ocultos, mas na minha leitura bíblica eu marquei cada pronome oculto, né? Pronome pessoal que está oculto, sujeito oculto, e eu coloquei aqui o eu, para que ficasse claro. Aqui aparecem 49 vezes o eu, só nesses versículos aqui, do 7 ao 24. 49 vezes. E Paulo chega à conclusão: desvirtuado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui está o retrato de uma vida completamente dominada pelo pecado. Não está livre. Só que o texto não continua aí.
O versículo 25 diz: graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então veja, mente escrava da lei de Deus, corpo escravo da lei do pecado. Graças a Deus. Paulo fala no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, alguma coisa aconteceu. Quando Cristo chega na nossa vida, há uma mudança, há uma transformação, algo acontece de diferente. E aí o texto continua. Romanos capítulo 8, agora, pois, é um novo momento, é uma nova história, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo, não é para todo mundo não. Há condenação para aqueles que não estão em Cristo. Há condenação para aqueles que não estão vivendo Cristo. Há condenação para aqueles que não têm o caráter de Cristo, não têm a maneira de viver de Cristo. Pedro fala, vivam como servos de Deus. Você tem vivido? Paulo ainda continua em Romanos capítulo 8. Porque a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então você vai perceber, nos versos 7 a 24 do capítulo 7 de Romanos, você vai ver uma vida completamente controlada pelo pecado, dominada. O ser humano não consegue viver sem pecar quando ele está sem Cristo, mas agora não. Em Cristo, Paulo fala que agora não há condenação porque ele está em Cristo, e mais, ele vai dizer que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado. Então agora você é livre, você está liberto, uma vez que você está em Cristo. Uma vez que o Espírito Santo de Deus está em você. E aí ele continua, versículo 3. Portanto, o que fora impossível à lei, ou seja, a lei não conseguiu me livrar da lei do pecado, a lei do Antigo Testamento. No que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Quem nos livra do pecado é o Filho. Em semelhança de carne pecaminosa. O Filho teve que vir em carne para nos livrar do pecado da carne. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui é uma outra realidade de vida. Ter o caráter de Cristo sendo forjado em nós, é exatamente a gente entender que agora nós não vivemos mais escravos do pecado. Nós andamos segundo o Espírito de Deus. A pergunta que eu faço para você é: o caráter de Cristo em você tem feito você viver segundo o Espírito Santo? E aí o versículo 5 de Romanos 8 continua dizendo: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Você tem se inclinado para as coisas do Espírito? É porque o Espírito Santo está em você. O pendor, ou seja, a inclinação da carne é para a morte, mas a do Espírito é para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Saiba bem disso, que se você se inclina para as coisas da carne, você é inimigo de Deus. Você está em inimizade com Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo, não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Então, o grande diferencial
na vida de um discípulo é a presença do Espírito. Não tem como, gente, não tem como a pessoa estar na igreja, ser membro da igreja e viver agindo de forma carnal. Essa pessoa não nasceu de novo. Não nasceu de novo, não tem o Espírito. Então, Cristo é o nosso modelo de vida. Fazer as escolhas certas, né? É preciso a gente fazer as escolhas conforme a vontade de Jesus. Para isso é preciso conhecer Jesus. E nós conhecemos através da palavra. É impossível alguém conhecer Jesus se não for pela sua revelação, que é a palavra de Deus. No nosso dia a dia, somos confrontados em diversas situações em que decidiremos entre o certo e o errado. Devemos, como servos de Deus, fundamentar nossas escolhas na palavra de Deus. A cada decisão que tomamos em seguir as orientações bíblicas, o caráter de Cristo se fortalece em nós. A cada escolha errada, o caráter de Cristo em nós se fragiliza. Se fragiliza. Meus irmãos, nesse sentido, certa vez alguns líderes religiosos buscaram Jesus para confrontá-lo. Perguntaram sobre ressurreição. Eles não acreditavam, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Fizeram algumas perguntas para Jesus, e em Mateus capítulo 28, versículo 29, Jesus disse para eles assim, olha, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós erramos em não conhecer as Escrituras. Nós tomamos decisões erradas por não conhecer as Escrituras. Eu tenho dito isso na igreja, dito e repetido. Como você pode passar um dia sem meditar na palavra do Senhor? Como você pode passar um dia sem ler a Bíblia, sem ouvir Jesus falar? Não se contente com essa meditação. Vá ler a palavra do Senhor. As nossas escolhas precisam ser tomadas baseadas na vontade de Deus. E nós só conhecemos a vontade de Deus lendo a palavra. Samuel, o profeta, quando foi escolher o novo rei de Israel, ele olhou para alguns dos filhos de Jessé e disse, certamente será esse. Jesus disse, não. Samuel, você está vendo a aparência, eu vejo o coração. Nós podemos errar em nossas escolhas por vermos apenas a aparência. Mas quando nós conhecemos a vontade de Deus na palavra, nós vemos o coração. Ele conhece o coração e Ele vai conseguir nos direcionar. O Salmo 25, versículo 12 diz assim, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá o caminho que deve escolher. É em temor, é em intimidade. Nesse sentido, o desafio que eu coloco para você, para a formação do caráter de Cristo nas suas escolhas, é estudar a palavra de Deus, principalmente a vida de Cristo. É olhar para Jesus e dizer como Ele reagiu em cada situação. Na sua leitura bíblica de hoje, registre que decisão Jesus tomou nessa circunstância. Que decisão e que princípio o Senhor me ensina a tomar nesse sentido, nessa situação. Eu quero convidar você a se comprometer hoje a não tomar decisões significativas em sua vida sem pedir a orientação de Deus, fundamentando a sua decisão em um versículo bíblico. Ore. Deus, eu tenho que decidir isso. E eu preciso que o Senhor me mostre na tua palavra. Então, que cada dia mais, cada decisão sua seja tomada, fundamentada em um texto da palavra de Deus. Eu estou tomando essa decisão porque Deus me falou nesse texto bíblico. Você quer se comprometer com isso? Esse é o nosso convite, fazendo as escolhas pela palavra de Deus. Pai, nós queremos fazer a tua vontade, nós queremos fazer o teu querer, nós queremos, ó Deus, te glorificar e te honrar com cada atitude da nossa vida. A nossa oração, nosso pedido é que o Senhor venha nos conduzir para cada decisão, para cada escolha. Nós somos livres e não queremos usar a nossa liberdade para pretexto de malícia, pelo contrário, queremos viver como servos do Deus Altíssimo. Que assim seja, na minha vida, na vida dos meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo te abençoou, se ele
falou o seu coração, compartilha com outras pessoas. Não deixa de colocar o seu gostei aí, o seu curtir, né? E compartilhar o link falando para outras pessoas, né, aquilo que Deus falou ao seu coração. Que Deus te abençoe. E amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez para mais um Devocionais com Deus.